Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito, tema Ética e OAB, capítulo 9, Incompatibilidades e Impedimentos. Está lá no artigos 27 a 30 do Estatuto. O ponto em comum entre incompatibilidades e impedimento é que geram proibição. Gera proibição para a advocacia, sendo que na incompatibilidade a proibição é total de advogar e no impedimento a proibição é parcial, somente em alguns casos o advogado não vai poder atuar, seria aí o impedimento. Vamos começar então com as incompatibilidades. Classificação das incompatibilidades. Elas classificam em prévias e supervenientes. Prévias anterior, existe antes do pedido de inscrição, por isso que é prévia. E a consequência é o indeferimento. Ele é analista do Tribunal de Justiça, vai pedir a inscrição no quadro AB, vai ser indeferido o pedido dele. Então, isso é uma compatibilidade já prévia, ele já tinha um impedimento antes. É compatibilidade superveniente, aparece após escrito. Ele está atuando como advogado, passa no concurso de técnicos do judiciário, por exemplo, concurso de delegado, começa a atuar como delegado. Então, aí apareceu posteriormente já a inscrição superveniente. As consequências dessa incompatibilidade são em duas: o licenciamento ou cancelamento. No caso do licenciamento, se a incompatibilidade for temporária. Por exemplo, ele vai assumir o mandato de governador do estado, enquanto for o mandato dele. E o cancelamento, a consequência é definitiva. Vamos ver então as incompatibilidades. Então são incompatíveis para exercício da advocacia o chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, chefe do executivo, membro das mesas do legislativo e substitutos legais. São membros das mesas do legislativo e os substitutos legais da mesa, da mesa da Câmara, mesa do Senado, for membro da mesa. Membros de órgãos do judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais e conselhos especiais, membros da Justiça de Paz, juízes classistas, que não mais existe, está aí, vai que passe a existir de novo, então. Aqui uma atenção, não são incompatíveis, tá? É importante aqui nesse meio aqui, não são incompatíveis juízes eleitorais e suplentes não remunerados nos tribunais eleitorais, oriundos da classe dos advogados. Então, juízes eleitorais vindo da classe dos advogados e seus suplentes não são remunerados nos tribunais eleitorais, eles não são incompatíveis. Integrantes do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, quando representantes da classe dos advogados, também não vai haver incompatibilidade. Juiz leigo dos juizados especiais, tá? Só não pode advogar no próprio juiz, tá? A compatibilidade dos juízes leigos nos juizados especiais é que só não vão poder advogar no próprio juiz, só é para juízes leigos, togados não. Continuando aqui o rol das incompatibilidades, todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva em toda a administração pública. Então, você participa lá da comissão de sindicância, alguma coisa, não vai poder advogar. Então, função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva em toda a administração pública. Ocupantes de cargos ou funções de direção da administração pública, fundações, empresas controladoras ou concessionárias de serviço público. Você ocupar cargos e funções de direção na administração pública,
fundação ou empresas controladoras ou concessionárias de serviço público não poderá também exercer advocacia. Tá? As exceções aqui são os que não detenham poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiro, a juízo do conselho competente, ou administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Está lá o diretor da área de direito da universidade, tal, né? Não vai estar impedido. Universidade pública, tal, né? Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a órgão do judiciário, os que exerçam serviços notariais de registro, quem exerce cargo ou função com algum vínculo com qualquer atividade policial, tiver um vínculo com qualquer atividade policial, militares, qualquer militar não vai poder, ocupantes de cargo ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Quem ocupa esses cargos não vão poder também advogar, estão incompatíveis. Ocupante de funções de direção e gerência em instituições financeiras, gerente aí dos bancos, não vão poder, inclusive privado, tá? Não só público. Outras condutas aí, prática reiterada de jogos de azar, não autorizado por lei, o cara que manda lá no jogo do bicho, tá incompatível, é interessante, tá incompatível. Apesar de ser uma coisa que ele pode parar a qualquer momento, não é? Incontinência pública e escandalosa, só que tem a prática de alguma coisa que causa escândalo público. Embriaguez ou toxicomania habituais, aí vive bebendo, vive bêbado, na rua todo mundo conhece, tá incompatível. Afastamento temporário do cargo ou função incompatível. Não cessa. Então, se houver um afastamento temporário do cargo ou da função incompatível, não cessa. Um rapaz ficou doente, né? Analista lá do Poder Judiciário está doente, ele não vai poder, ele está afastado para tratar da doença, ele vai poder advogar, vai continuar incompatível. Então, afastamento temporário daquele cargo não vai acarretar, mesmo que ele vá se candidatar aí a alguma função, ele se candidata a deputado, por exemplo, ele não está pertencendo à mesa, mas é deputado, mesmo assim ele não vai poder advogar. Afastamento temporário do cargo ou função incompatível. Advocacia em causa própria também não pode. Quem está incompatível para exercer a advocacia em geral também não vai poder em causa própria, né? Óbvio. As consequências pelo descumprimento, ou seja, está incompatível e continua aí advogando, nós temos as consequências que seriam as nulidades dos atos. A consequência é a nulidade de todos os atos. Agora vamos aos impedimentos. Os impedimentos geram proibição parcial, né? Apenas parcial. Em alguns casos pode, em outros casos não advogar. Ele vai obter a carteirinha lá da OAB com restrições. Por exemplo, a pessoa que é servidor técnico de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ele não vai poder advogar contra a fazenda pública do DF, não vai poder advogar contra a fazenda que o remunera. Então, isso aí seria um tipo de impedimento, ou seja, vai ter algumas restrições apenas na advocacia, né? Ficar anotado nos assentamentos e na carteira. A carteira dele de advocacia vai estar lá que ele não pode, ele está impedido de advogar em determinado caso. Que o rol dos impedimentos: servidores públicos da administração direta, indireta ou fundacional, não pode advogar contra a fazenda pública que os remunere, ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. Então,
quem é servidor público da administração direta, indireta ou fundacional não vai poder advogar contra a fazenda pública e remunera, que foi o exemplo que eu dei ali acima, ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. A exceção é para os docentes dos cursos jurídicos. No caso aí, essa exceção colocada aí que ele vai poder advogar. Não vai haver impedimento. Pessoa jurídica de direito público, né, no caso dos parlamentares, não podem advogar contra ou a favor. Por exemplo, se candidatou a deputado, você vai poder continuar advogando, só que você não vai poder advogar contra ou a favor pessoa jurídica de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, o parlamentar não vai poder, vai vir aí a restrição na sua carteira desses impedimentos aí. Consequência do descumprimento, nulidade dos atos praticados no âmbito do impedimento. A advocacia exclusiva refere-se ao exercício limitado da advocacia vinculado à função que ele exerce. No caso aí, os procuradores gerais, os advogados gerais, advogado-geral da União, procurador-geral do Distrito Federal, defensores públicos de Goiás, ele tem advocacia exclusiva só dentro daquela função ali. Então, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional, da mesma forma. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo.